Shalom Anashim, tudo bem? Akol Tov? Tô aqui com outro vídeo para vocês e hoje vou responder a segunda pergunta de André. Eu sou Yochai Barzilai, daqui de Israel, do canal Hebraicando com Yochai, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico. E agora, vamos ver a pergunta de André. Então, a segunda pergunta, de André é o seguinte. Você poderia me esclarecer uma dúvida a respeito de três palavras que aparentemente têm os mesmos significados? Madua, lama e ki, né? Madua, lama e ki. Tá, gente? Vamos lá, então. Vamos começar com a palavra madua e com a palavra lama. E por que eu quero começar com estas palavras? Simplesmente porque a palavra madua e a palavra lama realmente têm o mesmo sentido. O sentido tanto de madua quanto de lama é por quê. Porque separado numa pergunta. Então, por exemplo, eu posso perguntar a você, André, lama ata rotze lilmod ivrit? Ou, André, מדוע אתה רוצה ללמוד עברית? Ok? O sentido destas duas frases é André, por que você quer estudar hebraico? Então, madua e lama, o sentido destas palavras é porque, separado, realmente são palavras sinônimas. Agora, vocês podem ouvir israelenses que usam a palavra lama também no sentido de porque junto, né? Como na resposta. Então, você pode ouvir um israelense que responde, por exemplo, vamos pegar a mesma pergunta. Então, André, lama ata rotze lilmod ivrit? E aí André pode responder, lama ni ohev ivrit? Porque eu gosto do hebraico. Mas eu não recomendo usar esta palavra neste sentido. Não só que é um erro, né? É um erro com certeza, mas também uma linguagem muito pobre, né? Que a maioria das pessoas não falam assim. É um erro que, na minha opinião, é inaceitável, né? Eu já fiz muitos vídeos que falei sobre o que é correto, sobre erros que a gente, ainda mesmo que são erros, a gente sim fala assim, é normal, é aceitável, mesmo que um erro aqui. Não, por favor, não usam a palavra lama como uma resposta, como porque junto. Eu mencionei isso só para vocês saberem, se vocês ouvirem um israelense fala assim, né? Vocês vão entender o que ele quer dizer, mas isso realmente é uma linguagem muito pobre que a maioria dos israelenses não usam, tá? E agora para a palavra que, tá? A palavra aqui tem alguns usos. O uso mais comum é porque junto. Resposta. Então, vamos voltar para a nossa pergunta. André, lama אתה רוצה ללמוד עברית? Ou André, מדוע אתה רוצה ללמוד עברית? E aí André pode responder. אני רוצה ללמוד עברית כי אני אוהב את השפה הזאת, né? Uma resposta completa, ele simplesmente pode responder למה אתה רוצה ללמוד עברית? כי אני אוהב עברית. Ok? Então, isso é o uso mais comum da palavra que. Agora, a palavra que tem outro uso, mas um uso muito formal que a gente geralmente não usa, no dia a dia. A palavra que pode também significar que, mas não que de uma pergunta, só que eu acho que o termo começa uma oração subordinada. Eu acho que isso é o termo gramatical em português, mas, por exemplo, קראתי בעיתון כי נתניהו ניצח בבחירות, né? Só um exemplo. Eu li no jornal que Netanyahu venceu nas eleições, né? Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel, para aquele que não sabe, tá? Este que aqui, né, tem a função de que, como na frase eu ouvi que, ou eu li que, está escrito que,
ok? Então a gente pode usar a palavra que, né? É até parecido a palavra que, a palavra que, né? Neste sentido também. Então, קראתי בעיתון כי נתניהו ניצח בבחירות. Eu li no jornal que Netanyahu venceu nas eleições. Só duas coisas. Primeira coisa, é muito formal. A gente não fala assim geralmente no dia a dia. E a segunda coisa, a gente pode usar a palavra aqui neste sentido só num discurso indireto, né? Eu não posso dizer, por exemplo, vamos pegar a frase, eu quero que você venha comigo. Eu não posso dizer, אני רוצה, eu quero, que אתה תבוא איתי. Né? Que você venha comigo. Eu não posso dizer isso, né? Neste caso, que é um discurso direito, eu vou usar a palavra she. A palavra she, na verdade, eu posso usar esta palavra she em todas as ocasiões, né? Então, talvez até é melhor usar ela. Por exemplo, eu posso dizer, eu quero que você venha comigo, אני רוצה שתבוא איתי. Ou também a frase anterior, né? קראתי בעיתון שנתניהו ניצח בבחירות. Então é melhor usar a preposição, na verdade, she, né? Porque a gente pode usar esta preposição sempre, mas também podemos usar a preposição que aqui é uma preposição, num discurso indireto, no sentido de que começa uma frase, uma oração, eu acho, subordinada. Eu acho que é o termo gramatical em português, tá? E último uso que a gente tem para a palavra aqui, eu acho que é o último uso, mas a gente tem esta estrutura só no hebraico bíblico, então eu tenho aqui já um versículo que eu preparei. Então, Levíticos 19, 23 está escrito o seguinte, וכי תבואו אל הארץ, etc. Ok? Aqui a palavra que tem o sentido de quando, mas quando no sentido não de uma pergunta, mas quando você chegar em casa, quando você fizer isso, etc. Então, a וכי תבואו אל הארץ, eu tenho aqui a tradução também em português, que eu peguei de um site, e quando tiverdes entrado na terra, tá? Então, este que aqui, e só uma coisa, o fato que eu falei וכי, né, e não וכי, isso por causa de uma regra gramatical. Mas isso não importa se eu falo ri ou ki, né? O sentido é o mesmo, né? Mas aqui eu devo dizer וכי e não וכי. Mas é a mesma palavra, né? Porque a letra Kaf tem dois sons. Eu não vou falar sobre isso agora, tá? Então, aqui neste versículo, a palavra וכי, que na verdade é que, né? Tem um sentido de quando você fizer isso, quando você chegar em casa, ou aqui quando tiverdes entrado na terra. Tá, gente? Agora vou resumir o nosso vídeo. A palavra madua e a palavra lama têm o mesmo sentido. O sentido é porque separado como numa pergunta. Então eu posso perguntar, lama אתה רוצה ללמוד עברית? ou מדוע אתה רוצה ללמוד עברית? Mencionei que tem israelenses que usam a palavra lama também como porquê junto de resposta, e também eu falei que eu não recomendo usar esta palavra neste sentido, porque isso é uma linguagem muito pobre, é um erro muito gritante, tá? A respeito da palavra que, a gente explicou que a palavra, o uso mais comum da palavra que é porque junto, como numa resposta. Então, se eu quero responder a pergunta למה אתה רוצה ללמוד עברית? eu posso responder כי, porque, כי אני אוהב עברית, porque eu amo hebraico, tá? A palavra aqui também tem o sentido de que, em português, este que começa uma oração subordinada, como na frase, eu quero que você venha comigo, só que a gente pode usar este que só num discurso indireto. Por exemplo, está escrito que Netanyahu venceu nas eleições, e em hebraico, כתוב כי נתניהו ניצח בבחירות. Este uso é muito formal. O último uso que a gente tem para a palavra que é quando, por exemplo, quando você chegar em casa, quando você fizer isso, etc. Este uso
quase não existe no hebraico moderno. Eu nunca ouvi, né, uma pessoa que fala assim, talvez na literatura, né, mas no hebraico bíblico é muito comum usar a palavra que neste sentido de quando. E temos Levíticos 19, 23, que está escrito Vechi tavou el haaretz, e quando tiverdes entrado na terra. Tá, gente? Então, André, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Se não, por favor, deixe seu comentário. E também você que assiste o vídeo, por favor, deixe seu comentário, seu like. Não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, porque toda semana a gente vai colocar aqui pelo menos mais um vídeo. Eu sou Yohai, daqui de Israel, e tchau, até o nosso próximo vídeo.